Ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tens feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo és, Senhor.
que tudo és amado, adorado. Tão amado Deus, o nosso Natal, tão desejado Jesus. Exaltado és, Senhor, tão amado, desejado das nações, adorado, mais que todos, mais que tudo és amado, adorado, adorado. Exaltado és, Senhor, tão amado, desejado das nações, adorado, mais que todos, mais que tudo és amado, adorado, adorado. Exaltado és, Senhor, tão amado, desejado das nações, adorado, mais que todos, mais que tudo és amado, adorado. Boa noite, Lírio, a paz do Senhor Jesus. Que noite especial, que dia especial tivemos. Dia de Natal, noite de Natal, e o nosso verdadeiro Natal é Jesus. Que alegria estar em família, que alegria ter você que faz parte da família de Deus, a família Lírio. E juntos nós vamos exaltá-lo nessa noite e dizer que Ele é o mais desejado no Natal. Ele é o tão esperado. E é isso que vamos juntos adorá-lo em família, em unidade. Nós te louvamos, Senhor. Te amo, Jesus. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. A tua
que o ouro. Melhor do que a vida é o teu amor. Melhor que a vida é o teu amor. Senhor, nós te agradecemos por essa noite. Te agradecemos pelo privilégio de estar na tua casa, que não é o templo físico, mas é a nossa conexão com o Senhor, a nossa conexão com a tua presença, com a tua unção, com a tua graça, Senhor. E hoje é um dia tão especial, um dia de muita celebração. E eu te peço agora, seja bem-vindo em cada lar, cada lugar onde houver um crente que te deseje, uma pessoa que nesse momento te invoca.
invoca a tua presença, o teu poder, a tua unção. Tu és bem-vindo, Jesus. Hoje é Natal, hoje é o dia que celebramos o teu nascimento, o dia que o Senhor mandou um recado à terra dizendo: tudo vai ficar bem, todas as coisas vão ficar bem. O Senhor é o nosso presente. Eu te peço agora, Senhor, nasça em cada lar, em cada carro onde está ouvindo esse culto, em cada lugar onde houver uma pessoa que teme o teu nome. Manifeste a tua glória agora, manifeste o teu poder, Senhor. Quebre todas as cadeias, barreiras, todos os problemas, embaraços. A tua gloriosa presença é o que nós mais queremos, a tua gloriosa presença é o que nós desejamos, e nela somos abastecidos, nela somos revigorados. É a tua doce presença. Nós amamos a Jesus, nós desejamos Jesus, nós queremos Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Eu tenho algo para te dizer com muita alegria. Lírio, Feliz Natal! Uou, que lindo! Dia 25 de dezembro de 2025, que quinta-feira maravilhosa, quinta-feira incrível. Eu quero desejar de coração um Feliz Natal, que o Senhor te guarde, te abençoe. Tivemos aí uma virada de 24 para 25, imagino, com pessoas que você ama, com a sua família, alguns tendo a oportunidade de viajar, outros em casa mesmo, alguns com um banquete de fartura, outros devido à limitação, poucos recursos. Mas nunca é sobre dinheiro, nunca é sobre prosperidade de alimentos. E o Natal mostra isso. O dono de todas as coisas escolheu nascer dentro de uma estrebaria. Seu primeiro repouso foi numa manjedoura, ao lado de comida de animais, porque não havia lugar para ele. Para mostrar que não importa onde eu estou, importa quem está comigo. Então, Feliz Natal para você. Nós estamos hoje no primeiro culto online da nossa série agora de final de ano. Culto online para nós da Lírio não é um problema. Nós, desde a pandemia, aprendemos a cultuar online, sentimos a presença de Deus de forma online. Então, estamos em casa. Não se distraia, não faça nada agora, se conecte, que vai ser uma grande bênção. Quero louvar a Deus pelos voluntários que estão servindo aqui. Que Deus abençoe vocês. E eu quero saber se tem alguém que nos assiste pela primeira vez. Se você estiver nos assistindo, digita aí no chat. Talvez você está na casa de um crente aqui da Lírio, talvez você está perto de alguém. Escreva teu nome aí no chat, nós queremos muito te dar boas-vindas. E te apresento esse QR Code aqui. Se você for visitante aqui, mande uma mensagem. Nós queremos muito em breve devolver essa tua mensagem, dizendo o quanto é bom se conectar a você. Eu quero também dizer que de hoje até a ceia de janeiro, que é dia 11 de janeiro, todos os nossos cultos serão online. É um tempo de descanso para os nossos voluntários, muita gente viaja, mas os cultos são todos inéditos, todos feitos especialmente para esse período, tá? Então você vai ter uma ministração específica para cada um dos dias, às quintas, às 8 horas e os domingos às 10 horas da manhã, cultos intensos, cultos profundos, onde a graça de Deus vai alcançar você. Nós não temos problema com culto online, porque o nosso Deus é onipresente. Ele está aqui e Ele está aí. Tá? Então lembrando que a gente volta os nossos cultos presenciais, dia 11 de janeiro, numa super ceia do Senhor. Voltamos com aquela saudade, né, do presencial, dia 11, às 8 da manhã e às 11h30, para a glória de Jesus Cristo. Eu quero convidar você a separar a sua oferta, o seu dízimo. Hoje é Natal, e quando Jesus nasceu, os 3 reis magos foram até a estrebaria onde Jesus estava, levando ouro, incenso e mirra, representando tudo aquilo que Ele é para nós. Os presentes é a honra que damos ao nome de Jesus. Lá em casa a gente tem um hábito, Júlia não ganha presente de Natal, e ela já aprendeu isso. Na escola, alguns amiguinhos falam com ela e dizem: o que você vai ganhar de Natal? O que você vai ganhar de Natal? E nós ensinamos ela que ela vai ganhar presente em muitos períodos do ano, mas no Natal ela não vai ganhar presente, porque o aniversário não é dela, o aniversário é de Jesus. Respeito você que dá presente para o teu filho, está tudo bem, mas eu queria convidar você a honrar o Senhor com o teu dízimo,
com a tua oferta. Deus tem sido um Deus bom, um Deus presente. 2025 não foi um ano fácil. A gente viu um ano que passou rápido, mas muito intenso. E hoje nossas ofertas falam sobre nossa gratidão ao Senhor. Eu quero orar por você. Vai aparecer aí na tela o QR Code, onde você pode fazer o seu Pix. Você pode enviar generosamente tanto o seu dízimo como a sua oferta. E depois que você fizer a sua oferta, coloque a sua mão sobre o aparelho, seja celular, TV, como nós temos feito aqui no presencial. As pessoas vêm até o altar, colocam as mãos aqui. Coloque a sua mão e diga o nome da sua oferta. A oferta não é um movimento do dinheiro saindo de uma conta e indo para outra. A oferta é uma semente espiritual. E nós temos que plantar essa semente de forma consciente. Ok? Deixa eu orar por você nesse instante. Pai, eu quero apresentar a vida de todos os nossos irmãos, que nesse momento, Pai, nesse dia de Natal, ainda celebrando, nós fazemos amigo secreto, amigo chocolate, trocamos presentes, mas muitas vezes esquecemos de presentear aquele que realmente está fazendo aniversário. Nossas ofertas e nossos dízimos são a prova de que lembramos de quem nós dependemos, de quem cuida de nós, quem é o Senhor da nossa vida, quem é o Senhor do nosso coração, quem é aquele que nos sustenta dia após dia. Nós te amamos, pedimos que a tua graça nos envolva, que o teu amor nos alcance. Ó Deus, nossas ofertas e nossos dízimos são a lembrança de que o Senhor cuida de nós. O Senhor cuida da nossa vida, o Senhor cuida dos nossos sonhos. O Senhor é o Deus presente. E muitas vezes nós esquecemos isso. Esquecemos de depender do Senhor. Esquecemos de depender da tua bondade, da tua misericórdia. E ficamos reféns do medo, da ansiedade. Mas eu não vou virar o ano assim. Eu não sou governado por mamon, não sou governado por promessas humanas, nem contratos, nem negociatas. O céu me sustenta. E minha alma, meu espírito, meu corpo se renderão a essa verdade. O céu me sustenta. Receba nossas ofertas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos dar um tempo para você ofertar e já eu volto trazendo a palavra. Libere sua semente, libere sua oferta. Já nós voltamos. Olá, você sabe como contribuir na Lírio Igreja? Para contribuir, acesse nosso site lirioigreja.com ou baixe nosso app Lírio Igreja. Se você preferir, temos o nosso Pix, que é o CNPJ da Lírio, ou você pode apontar o seu celular com o app do banco para este QR Code e ter acesso direto. Não esqueça de colocar os centavos à identificação da sua contribuição. Você conhece os nossos projetos? Amor à Casa, projeto para honrar o novo templo da Lírio. Lírio Moçambique, onde alimentamos e cuidamos de mais de 70 crianças. Doe com Amor, arrecadação para abençoar famílias da nossa igreja. E se você quiser, pode nos enviar o comprovante da sua contribuição para o WhatsApp 11 2071 3218. Exerça sua generosidade. Bom culto! Voltamos, queridos. Que bom que você semeou, que você plantou. E eu espero que o Senhor te abençoe muito. Eu sei que hoje é um dia corrido, um dia de afazeres. E eu quero trazer uma palavra ao seu coração. Uma palavra que Deus plantou e eu queria que chegasse à sua casa, chegasse à sua família. O Natal é uma época de muita reflexão. A gente vê pessoas que são meio brucutus ficarem boazinhas, né? A gente vê a gentileza imperando. Normalmente aqueles parentes que não se falam nessa época. E a gente se reúne, mas tudo isso por conta de um nome, o nome de Jesus. Eu quero trazer uma reflexão com você sobre esse período, esse dia, esse tempo. O que é para nós e o que significa para nós uma data que todos nós sabemos que é o nascimento de Jesus. Mas nossa alma precisa entender a importância disso, a importância de viver o Natal. Quando nós olhamos para a história da humanidade, a gente vê que Deus, antes mesmo de formar o homem, Deus fez tudo. Deus cria o mundo, Deus faz a separação das águas,
Deus cria todo o ambiente. E depois de criar um ambiente, aí sim Deus cria o homem. Deus, antes de dar uma missão para o homem, seja fecundo, multiplique, Deus cria o lugar para ele viver. Porque o nosso Deus, ele é um Deus que antes do propósito, ele cria o cenário, ele estabelece o ambiente. Porque Deus nunca vai criar alguém para viver em desordem. Deus nunca vai criar alguém para viver no caos. O propósito de Deus pode ser desafiador. O propósito de Deus pode intimidar você, mas sempre haverá um ambiente preparado e um lugar estabelecido. E é sobre isso que eu quero conversar com você. Em Gênesis capítulo 2, verso 18, a Bíblia diz: o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, a leste, e ali pôs o ser humano que formou. O jardim veio antes do homem. Quando havia um ambiente, quando havia um lugar, Deus estabeleceu o homem para cumprir um propósito. Deixa eu orar com você antes da gente conversar um pouco sobre essa palavra. Senhor, fala conosco nesta noite, que a minha voz alcance lares, que a minha voz alcance lugares, que haja libertação, que haja cura, que haja manifestação da Tua presença, Senhor. Que se houver algum embaraço, algum impedimento, porque a Tua palavra liberta o homem, a Tua palavra transforma, restaura, a Tua palavra traz vida. O Senhor é o Deus que liberta a nossa alma de nós mesmos, dá-nos direção, é o que nós te pedimos nesta noite de Natal, para a Tua glória, em nome de Jesus. Eu disse a você que Deus criou o homem dentro de um ambiente ordenado, um ambiente pleno, um ambiente seguro, um ambiente cheio de vida, de paz. E a Bíblia chama esse ambiente de paraíso. Sim, o jardim do Éden era um paraíso, um grande paraíso. A Bíblia começa em Gênesis apresentando ao homem um paraíso. E quando nós olhamos para o último livro da Bíblia, o Apocalipse, nós percebemos que Deus também entrega ao homem um paraíso. Ele começa com o jardim do Éden e ele termina com outro jardim chamado Nova Jerusalém. Quando nós lemos em Apocalipse 21, versículo 4, o último capítulo do último livro da Bíblia, diz que ele enxugará dos nossos olhos ou dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem aflição, nem choro, nem dor, pois as antigas coisas, ou as coisas antigas, se passaram. Do primeiro ao último capítulo da Bíblia, Deus está dizendo: eu criei um paraíso para vocês viverem. Eu desejei vocês, e antes de dar uma missão a vocês, eu desejei criar um paraíso. Mas aí surge um problema que você e eu conhecemos muito bem. O problema foi o primeiro homem. O primeiro homem foi Adão, e ele rompe, ele quebra o plano da aliança. Ele dá ouvido à serpente. O pecado entra dentro do jardim, e o homem é expulso do jardim. Não há mais como viver no jardim. E esse jardim, que era o plano inicial e o plano final de Deus, esse jardim simplesmente torna-se algo inacessível. Adão e Eva são expulsos do Éden. O primeiro jardim já não é mais possível entrar. Só que o último jardim, que é a Nova Jerusalém, passou a ter uma condição para o homem entrar. E qual é a condição? É a morte. O homem agora precisa morrer. Esse corpo físico não entra mais no jardim, no último jardim. Nós vemos isso em Hebreus, capítulo 9, verso 27. Quando a Bíblia nos diz que ao homem, da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso, enfrentar o juízo. E aí nasce a grande tensão humana. Nós não podemos entrar no primeiro jardim, e nós queremos entrar no novo jardim, mas não queremos morrer. Ninguém quer morrer. A gente sabe que só vamos entrar no novo jardim depois que esse corpo findar aqui na terra. E o que a gente faz? Jesus resolve o problema. Jesus resolve o problema entre os jardins. Já que nós temos dificuldade em irmos para o próximo jardim, o que ele faz? Em Mateus capítulo 6, verso 10, Jesus diz algo lindo dentro da oração do Pai Nosso: venha o teu reino.
seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Jesus está dizendo, até que você chegue no tempo de entrar no jardim que eu preparei a você, até que chegue esse tempo, você vai trazer o céu para o teu jardim, o céu para a terra. Irmãos, isso é Natal. Natal não é árvore, Natal não é bola de cristal, Natal não é Papai Noel, Natal não é comes e bebes, Natal é quando o céu é trazido para a terra. Natal é quando nós não precisamos esperar o fim dos nossos dias, esperar o fim dos nossos acontecimentos, mas nós simplesmente entramos e mudamos a nossa realidade, trazendo, como Jesus disse, venha a nós o teu reino. Adão fechou a porta, mas Deus abriu uma nova porta. Adão interrompeu a nossa conexão com o jardim, um jardim onde havia perfeição, fertilidade, paz, alegria. Mas Jesus Cristo abriu uma nova porta. Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios capítulo 15, verso 22. Quando ele afirma que da mesma forma que em Adão todos morreram, em Cristo todos voltaram a viver. Em Adão todos se perderam. Em Adão a tristeza, a dor, a morte, a angústia entrou no homem. Mas em Cristo a vida voltou a pulsar no nosso coração. Em Cristo a capacidade de seguir em frente, a capacidade de crer, de avançar. E isso é Natal. Se de um lado o pecado por um homem nascido de mulher destruiu a humanidade, por outro lado só a humanidade reviverá se um outro homem nascido de mulher vier. Esse é o nosso desafio. Um homem nascido de mulher destruiu, e agora um homem nascido de mulher restaurará. Esse é o nosso Natal. Esse é o nosso desejo de avançar. Esse é o nosso grande desafio. Porque o que o inimigo quer? Que eu me esqueça dessa verdade. Satanás quer que eu viva uma vida automática, que eu esqueça de que existe sim um céu que pode vir à terra. Existe sim uma plenitude. Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 4, verso 4, que quando porém chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Deus Pai envia seu filho. E o que eu acho lindo é que todo mundo estava condenado. Todas as pessoas estavam fora do jardim. E quando nós falamos de fora do jardim, estamos falando das dores mais horríveis, coisas que remédios não funcionam, coisas que palavras humanas não podem resolver, situações angustiantes que nada e ninguém pode solucionar. Mas quando ele envia seu filho, ele não envia para os canadenses, porque senão só os canadenses seriam salvos. Ele não envia para os indianos. Jesus não nasce para os brasileiros e muito menos para os americanos. João 3,16 diz que Deus enviou o seu filho, que amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Deus não amou a Europa, Deus não amou a América, Deus não amou a África, Deus amou o mundo inteiro. Deus amou o mundo inteiro e por isso entregou o seu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse Deus que foi enviado, ele simplesmente fará tudo que for possível e tudo que for impossível. Ele cumprirá tudo para que a volta ao jardim seja real. Eu sei que eu estou falando com gente que não teve um bom ano. Eu sei que eu estou conversando com pessoas que não tiveram um bom Natal. Talvez conflitos na família, talvez situações repentinas financeiras. Muitas vezes não estamos terminando o ano do jeito que gostaríamos. E isso é a vida real. Porque a vida real não é colocar algo no papel e fazer e acontecer como eu planejei. Existem surpresas, existem solavancos ao longo do caminho, existem tropeços, pessoas simplesmente podem mudar de opinião, mas o jardim não está relacionado às circunstâncias que acontecem comigo. A serpente pode aparecer o tempo que for e querer falar o que quiser. O jardim está relacionado a quem veio me salvar, a quem veio. Em Lucas capítulo 2, verso 10, é lindo porque a Bíblia mostra a anunciação. Então o anjo lhes disse: não tenha medo, pois trago boas novas. É isso que eu quero ser para você nessa noite. Trago boas novas e grande alegria para vocês, que são para todo o povo. E o que é a boa nova? Hoje
na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. O primeiro paraíso foi destruído por um homem que não coube em si mesmo a capacidade de obedecer. Adão ouviu a serpente e caiu. Mas agora, Natal é um Deus que se faz homem, para trazer de novo a nós acesso a um jardim. A um jardim que não é só para mim, não é só para você, é para todas as pessoas. A esperança. Natal é o dia da esperança. Natal é o dia da vida. Natal é o dia de que a morte tem que se curvar. Natal é o dia que nós precisamos forçar a nossa cabeça para lembrar que a nossa vida só está em pé por causa de Jesus. Jesus é o motivo. Se não fosse Ele, não estaríamos aqui. Eu sei que tem tanta coisa na nossa cabeça, tantas coisas para resolver, mas nossa vida passa tão rápido e nós precisamos lembrar que Ele nos deu Jesus, para que hoje, seja você morando num palacete, ou seja você numa comunidade, seja você comendo as maiores iguarias da terra, ou comendo um pão com manteiga, não importa a qualidade da mesa, e nem muito menos a qualidade dos elementos que estão na mesa, se você lembrar quem é Jesus. A Bíblia diz em 1 João capítulo 2, versículo 2, que Ele é a expiação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo todo. Jesus Cristo é a nossa salvação. Ele veio para tirar o peso da alma. Ele veio para tirar o pecado que nos afronta e nos corrói como um câncer. Ele veio para tirar as culpas que vêm. E eu sei que tudo isso você já sabe. Mas o que você tem que fazer hoje é lembrar a sua alma repetidamente. É lembrar o seu espírito repetidamente. Dizer: Deus pode trazer o céu para a minha vida hoje. Deus pode trazer o céu para minha casa hoje. Não importa o buraco que eu me enfiei, Jesus pode nascer aqui. Jesus pode nascer aqui. Eu sei que muitos têm medo de morrer, mas você não precisa morrer para encontrar o céu. O céu pode ir onde você estiver agora. O céu pode alcançar esse quarto onde você está agora, essa casa onde você está agora. Você que passou por um divórcio esse ano, você que foi demitido, você que passou por um diagnóstico que bagunçou a sua vida, você que teve um filho que foi embora de casa, você que passou por uma traição, por uma angústia, e todo mundo está dizendo: olha, você foi expulso do paraíso. Porque o paraíso era se você estivesse com aquela pessoa. O paraíso era se você ainda trabalhasse naquela empresa. O paraíso era se você tivesse aquele carro. Mas hoje você está expulso do paraíso. O diabo diz: eu venci, porque você não é alguém capaz de viver feliz longe do paraíso. Mas agora você se lembra o que eu estou pregando aqui. Jesus veio não para transformar homens em deuses, mas Ele veio para ser um Deus que se transformou em homem. Ele é o Deus que desce para resgatar você. E eu quero declarar que é possível ter um jardim onde você está. Você acha que foi por acaso que Ele escolheu nascer onde nasceu? Você acha que foi por acaso Ele escolher nascer em Belém? A Belém não era um lugar nobre. Eu já estive lá. Já estive na gruta, onde a tradição diz que foi ali que Jesus nasceu. Belém é uma cidade de pastores, que por acaso é o lugar onde Davi, o rei Davi, pastoreava as ovelhas. Não há nada lá, não há beleza, não há formosura, não há riqueza, nunca foi centro de nada. Um lugar simples, humilde. E nesse lugar simples e humilde, ainda assim não havia nenhum apartamento, nenhum quarto, nenhuma pensão, nenhum quarto disponível para que o Salvador nascesse. Ele nasceu numa estrebaria. Será que não foi intencional isso? Para mostrar que o paraíso pode alcançar os lugares mais devastados, que o paraíso que vem de Jesus Cristo pode alcançar os lugares menos apropriados, porque nós queremos um lugar melhor, mas o paraíso não precisa de um lugar melhor. O paraíso precisa que o menino Jesus nasça onde você está. Se você convocar Jesus hoje com todo o seu coração, com todo o seu coração, as coisas vão mudar. Mas existe um problema no Natal. Um problema no Natal. O problema do Natal é o homem. Vivemos dias de escândalos, corrupção, manipulação, abusos. O nosso país está de cabeça para baixo. Nós vemos pessoas sendo arrastadas 1 quilômetro de carro. Nós vemos a perversidade entrando na família. Nós vemos o feminicídio crescendo como nunca antes. A propina, a corrupção. De um lado você vê pessoas desviando dinheiro público e do outro lado não há remédio nos postos de saúde. Os valores invertidos. Mas a Bíblia alertou sobre isso.
Em Mateus capítulo 7, verso 15, a Bíblia diz: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. E sabe o porquê de tudo isso? Porque os homens esqueceram o que é o Natal. O Natal não é sobre homens tentando ser deuses. Toda vez que o homem tenta ser Deus, ele se perde. Toda vez que o homem tenta ser Deus, a soberba, a arrogância, o orgulho sobe. Quando você vê homens que chegaram em lugares incríveis e de repente eles caem de lá. Pessoas que trabalharam muito para construir impérios financeiros, impérios de igrejas, impérios familiares, e quando estão lá no topo, pisam numa casca de banana e caem. Não, o Natal não é sobre homens querendo ser Deus. O Natal é sobre um Deus que escolheu tornar-se homem. É o contrário de tudo que a gente aprende. É o contrário de tudo que a gente ouve. O Natal não é sobre crescer, o Natal é sobre descer. O Natal não é sobre ser grande, o Natal é sobre se fazer pequeno. Filipenses capítulo 2, versos 6 e 7, Paulo diz: mas apesar de ser Deus, ele não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que devia ser usado como vantagem. Mas antes esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Ele se tornou homem para que os homens fossem salvos. Eu quero dizer a você, existem muitos maus exemplos hoje. Eu já ouvi pessoas dizendo para mim assim: eu nunca vou à igreja porque não tem crente que presta. E talvez isso seja uma verdade. As pessoas são muito difíceis. Mas por causa de Jesus, o Deus que se tornou homem, o pecado dos homens não anula a cruz. Os erros dos homens não anulam o que ele fez. Os erros dos homens não anulam o que ele é. Talvez você tenha uma decepção com alguém, com alguma pessoa, e você diga: eu quero distância. Mas o erro dos homens não anula o que ele fez e o que ele é. Porque Natal não é sobre homens tentarem ser deuses. Natal é sobre um Deus que se fez homem. Eu quero convidar você hoje a lembrar do que é o Natal. A lembrar que Jesus Cristo, ele se despiu de toda a sua glória, para que eu e você, que somos pecadores, pudéssemos ter acesso a ela. Sabe uma curiosidade? Eu já estive no Egito, e uma das marcas do Egito são os museus. Existem muitos museus no Egito, inclusive recentemente foi inaugurado um dos seus mais famosos. E quando você entra nos museus do Egito, você tem relíquias, objetos, sarcófagos, você tem tronos, carruagens, tudo para contar a história dos faraós. Quantos faraós viveram e trabalharam. Mas tem uma curiosidade: quando você vai a Israel, existem também muitos museus em Israel, mas não tem nenhum museu em Israel, nenhum, que tenha um objeto autenticado a Jesus. Nenhum. Não tem nada que diga: olha, esse copo foi Jesus que usou. Olha, essa cama foi Jesus que dormiu. Olha, esse aqui foi o lugar onde ele encostou a cabeça. Nos museus de Israel não tem nada sobre Jesus. Por quê? Porque ele não quer ser lembrado pelo que ele tocou, mas ele quer ser lembrado pelo que ele transformou. Enquanto os homens se eternizam em objetos, em tronos, o nosso Jesus, ele entende que a maior relíquia não está nas mãos dos objetos que ele tocou, mas está no coração que ele transformou. Ezequiel capítulo 36, versículo 26, diz para mim e para você: eu lhes darei um coração novo e porei um espírito novo no interior de vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Sim, ele quer o seu coração. Natal é o recomeço da sua alma. Natal é esquecer os maus exemplos, esquecer o passado e entrar no jardim de novo. É dizer: Deus, traga o jardim para cá. Deus, eu sei que as minhas atitudes me tiraram do Éden.
Eu fui expulso de muitos lugares, e muitos lugares que fui expulso eu merecia, mas agora não mais. Agora eu quero o jardim, eu quero virar esse ano no jardim. Venha a mim o teu reino, venha a mim o teu reino. As tempestades não vão apagar a minha esperança, as dores não vão roubar o meu propósito. Por quê? Porque ele já tinha me dito em João 16:33 que no mundo eu teria aflições, mas se eu tivesse bom ânimo, alegria, bom ânimo, honre os idosos, honre os mais velhos, tenha bom ânimo. Invista nas suas crianças, invista nos seus filhos, isso é ter bom ânimo. Tenha esperança, inspire os adolescentes a amarem a Jesus. Inspire, se você encontrar um jovem, um adolescente, não fale mal da obra de Deus, não fale mal da igreja, não fale mal de nada. Inspire jovens a amarem a Jesus, conduza jovens a terem uma consciência do amor de Deus. Fale para eles o quanto Jesus te sustentou. Provérbios vai dizer em Provérbios 22:6 que se nós ensinarmos a criança no caminho que ela deve andar, o mesmo com o passar dos anos, ela não se desviará dele, porque existe uma promessa: se nós tivermos bom ânimo, mesmo diante das dificuldades, o jardim virá, a promessa virá. Deus pode mudar a sua realidade, Deus pode mudar tudo que você está vivendo. Não importa, não me diga o quanto dói, eu digo a você que apesar da dor, Ele reina. Apesar da dor, Ele veio para ser homem, para dizer uma coisa: a morte não pode mais reinar sobre nossas vidas, não pode. E é por isso que o apóstolo Paulo grita em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17: portanto, se alguém está em Cristo, não é no Natal dos homens, não é na Lírio, não é na Assembleia, não é dentro de um coral, não é participando de uma área de voluntariado, não é comendo peru e chester na mesa, não é isso que salva. Se alguém está em Cristo, é nova criação. 2 Coríntios 5, 17: as coisas antigas se passaram, e eis que todas as coisas viraram novas. Chegou a hora de você receber Jesus, chegou a hora de você se reconciliar com Ele, chegou a hora de você parar de ficar em cima do muro e realmente dizer: Senhor, eu quero que o céu venha para a minha vida. Tem coisas que não vou resolver com dinheiro, não vou resolver com influência, tem coisas que vou resolver com a tua presença. E sabe o que é lindo? Em João 6:37 a Bíblia grita para que você ouça. A palavra diz, João 6:37: todo aquele que o Pai me der virá a mim, e eu jamais rejeitarei aquele que vier a mim. Hoje é Natal, hoje o céu puxa a terra para Ele, a terra puxa o céu. Hoje o Salvador nasceu. Hoje eu posso dizer: tudo pode ser novo. E eu oro por você, eu oro para que o nosso Salvador nasça na sua casa. Eu oro para que, não importa o nível de simplicidade, o jardim chegue até aí. Eu oro para que você não destrua aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Eu oro para que você não tenha medo de viver o Evangelho na sua plenitude, medo de confessar a sua fé por onde quer que você esteja, medo de adorar ao Senhor Jesus com os seus filhos. Não tenha vergonha de levantar o nome dEle, não tenha vergonha de dizer que Ele é o Salvador da sua vida, não tenha vergonha que Ele é a única razão de nos enxertar num novo jardim. Senhor, eu oro para que o Senhor abençoe cada lar, cada família, cada casamento, que nesta reunião haja perdão, que nessa reunião haja reconciliação, haja arrependimento, haja cura, Senhor. Esse é o verdadeiro Natal. O feriado vai passar, as famílias vão voltar para suas casas, logo vamos retomar nossa rotina, nossa vida. E eu quero o céu na minha vida, eu quero o céu na minha vida, eu quero viver uma vida onde o céu faça presença. Eu quero ouvir os anjos cantando, eu quero sentir a tua glória, eu quero entender que o meu Deus, Ele veio até a mim, Ele veio para que eu não fosse mais dominado pela dor, pela morte. E é por isso que eu oro agora: dê bom ânimo aos pais, às mães, aos filhos, dê bom ânimo aos netos, dê bom ânimo aos empresários, dê bom ânimo àqueles que estão com a cabeça inchada, com medo da virada do ano, com medo de começar esse ano, com medo, cheio de dores, incertezas.
O diabo diz: nada vai mudar. O diabo diz: sua vida vai de mal a pior. Mas nós hoje declaramos que o céu do jardim vem para a nossa vida. Nós declaramos hoje que a luz do Natal brilhe em cada lar, em cada família. Em Mateus capítulo 5, verso 16, a Bíblia anuncia algo maravilhoso. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Eu declaro a luz do Natal sobre a sua vida, a luz do Natal sobre você, por onde quer que você ande. Que essa luz brilhe, que essa luz resplandeça a presença de Deus, que tudo aquilo que é obscuro caia por terra, que tudo aquilo que é angustiante cesse, e que a luz do Natal brilhe. Vamos adorar o nome do Senhor juntos, vamos juntos cantar ao Senhor. Cante com a sua alma, sobe o volume da TV, cante aí. Estou no meu jardim, no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, meu coração, aleluia. Minhas raízes, reconcilie-se com Ele, peça perdão, minhas lágrimas. Fala: Senhor, eu quero que o Senhor venha, eu quero que o Senhor nasça na minha vida, Senhor, não quero, eu quero que o Senhor exista em mim. Puxa o céu para a terra, puxa o céu para a terra. O brilho do primeiro amor por ti, não quero que me se perca. Canta, lírio! O desejo de te adorar. Cante! Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, Primeira essência, teu jardim particular. eu oro para que haja um jardim na sua vida. Eu oro para que o céu expulse os demônios. Eu oro para que o mal bata em retirada. Eu oro para que toda malignidade que tenta entrar no teu casamento vá embora. Eu oro para que aquele espírito maligno que quer dominar os seus filhos agora perca força e saia. Eu oro para que no meio da tua estrebaria, da tua manjedoura, o céu venha. Porque o diabo não respeita homens, mas o diabo respeita o céu. O diabo não respeita grito, mas o diabo respeita o céu. O diabo não respeita cara feia de crente, mas o diabo respeita aquele que desceu de seu trono, nasceu de uma mulher, para dizer: o primeiro que destruiu tudo nasceu de uma mulher, mas aquele que vai reconstruir tudo também nasceu de uma mulher. Jesus vive, queridos. Jesus está nascendo aí agora. Ele está nascendo na sua vida, Ele está nascendo na sua casa, Ele está nascendo no seu coração, Ele está nascendo na sua história, Ele está nascendo nos seus dias. Se você puder agora, por um segundo apenas, alguns segundos, levante sua mão onde você estiver e diga: nasça aqui em casa, Jesus. Nasça aqui em casa, nasça na minha vida, nasça na minha família. E que o espírito de morte saia, que o espírito de dor saia, que o espírito de angústia saia, que o espírito de terror saia, que o espírito de tristeza, de macumbaria saia, e que a vida venha, a vida de Deus, o poder de Deus, a unção de Deus, a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Eu quero, antes de nós encerrarmos nosso culto, quero falar aqui com você, ó. Talvez você está assistindo essa reunião e está sendo até obrigado a assistir. Talvez é algum parente seu que conectou aí na Lírio e você está de visitante na casa e foi obrigado a assistir. Ou talvez você está aí sozinho nesse dia 25, meio na bad, porque não tem ninguém. Eu conheço pessoas que passam o Natal sozinho. Não tem ninguém para ir, não tem casa para ir. E muitas vezes você até se ofereceu para ir na casa de alguém e a pessoa deu uma... falou: não vem não. Não assim, mas aquela indireta. E eu sei que talvez pode ter rejeição, dor. É uma época que a gente fica muito sensível, a gente fica carente, e nem todo mundo tem a empatia de cuidar um do outro.
Mas você serve a um Deus que ama você, que cuida de você, tem planos para você. Eu vou te dar uma oportunidade para você dormir bem essa noite, para você recomeçar, para você entender que o jardim que Ele te prometeu, que a Nova Jerusalém está lá em pé. Mas você não precisa esperar morrer para ir para lá. Você já pode viver o jardim hoje, assim na terra como é nos céus. Venha a nós o teu reino. E nesse momento eu quero pedir que, se você quer entregar a sua vida a Cristo, você pode digitar aí no chat. Eu vou contar até 3. Eu vou orar por você. Escreva o seu nome, escreva: eu quero entregar a minha vida a Jesus, ou eu quero voltar para a presença de Deus. O culto é online, mas a presença de Deus está aqui. Deus está aí na sua casa. Ele está perto de um coração contrito. Eu vou contar: 1, Jesus te ama. 2, Ele tem um plano para você. 3, é um novo começo da sua vida. Escreva aí agora. Nós vamos cantar o refrão dessa canção. É o tempo que eu dou para você ir digitando aí. Escreva mesmo. Escreva o seu nome e diga: eu quero Jesus, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Deixe que todos leiam, deixe que todos percebam o que você está escrevendo. Leia. Escreva. Estou entregando minha vida a Jesus. Estou entregando minha alma a Jesus. Estou deixando essa angústia de lado e que o jardim nasça. Jesus é a resposta. Jesus é aquele que consertou tudo. Ele é maravilhoso, Ele é perfeito, Ele é excelente. Olha o que está escrito aqui no telão: recomece hoje. Olha aqui, joga aqui na grua. Olha aqui, ó, mostra o telão para eles lerem lá em casa. Olha aqui, ó, abre o seu coração. Olha aí, ó, é para você. Escreva aí no chat, escreva qual é a sua expectativa. Escreva, você não está só, o Espírito de Deus está aí. Escreva, creia no que Deus está fazendo, creia no que Deus está gerando. Em nome de Jesus nós oramos agora. Glória a Deus. É isso aí, escreva, não tenha. Se você está sentindo vontade de chorar, chore, é o Espírito Santo. Se você está sentindo vontade de dizer glória a Deus, diga. Se você está sendo batizado no Espírito Santo, fale em línguas, deixa que a glória de Deus te tome. Se você está sozinho aí, o Espírito Santo te toma agora. Toma o seu coração, toma a sua alma, toma o seu espírito. Aleluia. Deixa eu orar por você. Senhor, eu quero apresentar a vida de cada uma dessas pessoas que digitou aqui no chat, que o Senhor venha cobri-los em graça, cobri-los em fé, em amor. O Senhor possa derramar sobre eles a tua unção e a tua misericórdia. Quebra todas as barreiras e cadeias que oprimem essas pessoas e dê a elas, Senhor, destino, dê a elas vida, dê a elas sentido. Quebra toda a maldição lançada desde o ventre. E nós te pedimos, ó Deus, restaura-os para a tua glória. Repita comigo as palavras que vou dizer do fundo da alma. Não precisa digitar não, só repita. Diga bem alto: Senhor Jesus, eu te entrego o meu coração e eu me arrependo dos meus pecados. Eu te peço, reina sobre a minha vida enquanto eu viver, porque o Senhor é o meu Deus. Renova a aliança que eu tenho contigo, porque o Senhor é o meu libertador, o meu Salvador, e eu te amarei para sempre. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E todo mundo que está no chat aí, manda emoji de palminha. Diga glória a Deus, diga aleluia. Glória a Deus, Jesus é bom. Uou, olha aqui, ó. Parabéns pela sua decisão, querido. Estamos em festa. Glória a Deus. Muito bom, que lindo, que alegria, que noite de Natal maravilhosa. O reino de Deus na sua vida. Olha aqui, ó, atrás de mim estão os voluntários mais incríveis do mundo, nossos voluntários do Bem-vindo. Olha bem, dá um close aí neles aí. Ó, eles representam um exército de voluntários aqui da Lírio, que estão preparados para te receber, para te servir. Vai aparecer agora aí um QR Code na tua tela, debaixo da minha mão aqui. É só você mandar uma mensagem para nós. Diga: olha, entreguei minha vida a Jesus, quero muito que vocês me ajudem, e nós vamos devolver essa mensagem para você o quanto antes. Tá bom? Obrigado, queridos. Deus abençoe. Nós encerramos esse culto lindo de Natal. Quero declarar que o Senhor te abençoe, te guarde em todos os momentos da sua vida. Vem mais pertinho aqui, ó. Vem mais pertinho aqui para eu falar isso. Que o Senhor te abençoe em todos os momentos da sua vida. Que o Senhor te dê graça, unção. Que o Senhor te prospere. Tenha uma noite de Natal maravilhosa, uma noite abençoadora. Que o Senhor te guarde. E nos vemos domingo, no nosso
grande culto às 10 da manhã e você não perde por esperar, tá bom? Obrigado, voluntários. Deus abençoe. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações que estão no Espírito Santo estejam e permaneçam sobre a sua vida, porque você é Israel de Deus. Hoje e para todo sempre, você digita aí: amém! Feliz Natal, Lírio! Tivemos um grande culto hoje e o nosso desejo é que você tenha sido grandemente abençoado por essa palavra. Se você está aqui pela primeira vez, nós gostaríamos muito de te conhecer. Então, acesse esse QR Code que apareceu aqui na tela, entre em contato conosco para que a gente possa nos conhecer melhor. Mas se você aceitou ou se reconciliou com Cristo hoje, parabéns pela sua decisão. Os céus e nós estamos em festa por você. Então, acesse esse outro QR Code para que a gente possa caminhar juntos. Até mais!